Bem-vindos ao Céu das Estrelas Fixas. Hoje eu gostaria de começar com duas palavras, a palavra quarentena e a palavra velho, velha. Quarentena é uma palavra que me intrigava nos últimos tempos, porque eu não sabia o significado dessa palavra que pode durar 15 dias, 20 dias, 30, 60. O que isso tem a ver com 40? Então eu fui procurar saber. E vejam vocês, a gente continua ainda nas questões marítimas. Na Idade Média, quando um navio atracava num porto, a tripulação tinha que ficar dentro daquele navio durante 40 dias. Isso era uma garantia de que se eles estivessem trazendo alguma doença grave das terras de onde eles vinham, eles assim ficavam ali resguardados para não levar a doença para a terra firme. Depois de 40 dias, se tudo estivesse bem, eles eram liberados. Daí vem a palavra quarentena, e hoje pouco importa quanto tempo ela dure. Mas 40 tem um significado muito interessante que eu acho que tem tudo a ver com a nossa história dos contos. 40 é um número que tem um sentido um pouco místico. Porque vejam vocês, a Arca de Noé ficou 40 dias em dilúvio. Depois Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. Jesus ficou 40 dias no Monte das Oliveiras e ele saiu dali completamente transformado. Então 40 é um número muito interessante. 40 também tem a ver com quaresma, que para os cristãos de fé, quaresma significa o tempo em que se faz um jejum dos prazeres da carne. Mas também se faz um jejum de palavras raivosas e de palavras desnecessárias, na espera da Páscoa, que é o dia onde, pela ressurreição do Cristo, todos nós que tivermos feito esse jejum, sobretudo das palavras, podemos ressuscitar de uma outra maneira para uma vida nova. Pois muito bem, daí vem a palavra quarentena, daí vem o número 40, que me pareceu muito interessante. Então a segunda palavra é a palavra velho, velha. Antes de falar dessa palavra, eu gostaria de ilustrar isso com uma situação que eu mesma vivi há muito tempo atrás, quando eu mesma ainda não fazia parte do grupo de risco do coronavírus. Uma manhã muito fria, eu dividi um táxi com um senhor de uns 80 anos. Estávamos os dois esperando, o táxi não vinha. Quando chegou um, nós pegamos o mesmo táxi, já que a gente ia na mesma direção. Enquanto conversávamos no táxi, ele comentava quanto a noite anterior tinha sido gelada. Era uma noite de inverno e realmente tinha sido muito fria. E ele disse: nós os velhos sentimos frio demais. O corpo nos prega peças o tempo todo. A única coisa que a gente tem mais valiosa, na verdade, são as experiências. Mas hoje em dia, experiência não serve mais para nada. Ninguém se interessa por experiências de velhos. Então, nós nos transformamos apenas num peso morto para os mais jovens. Pois muito bem, esse senhor de uns 80 anos, ou quase 80 anos, ele denunciava duas coisas. Primeiro, a exclusão dos velhos na nossa sociedade. Mas mais que isso, ele denunciava o desprestígio que tem o conhecimento adquirido pela experiência da vida, e que se chama então sabedoria. Porque experiência é conhecimento que vem da experiência. Então eu gostaria de pensar um pouco nessa palavra, que é uma palavra que atormenta muitas pessoas. Tem pessoas que têm verdadeiro horror da palavra velho, e tanto que as pessoas costumam às vezes fazer muito esforço para nunca chegar lá na velhice, e quando chegam, essa palavra é proibida. Chama-se de idoso, terceira idade, melhor idade, qualquer coisa menos velho. E por que isso? Então vamos pensar bem, por que isso? Eu acredito que, como a gente vive um modelo de sociedade
onde existe uma objetação do ser humano, ou seja, ele é transformado mais ou menos num objeto, e num objeto às vezes de produção de alguma coisa, os velhos já não são mais produtores, eles não são força produtora. Então eles se comparam mais ou menos a um objeto velho, que já não serve mais, não tem mais utilidade, pode ser descartado. E talvez daí venha esse pavor da palavra velho. Mas o que eu vou dizer para vocês é que eu pessoalmente gosto muito da palavra velho. Porque nas histórias com as quais eu trabalho, velho é um arquétipo. É o arquétipo do sábio. Velha é um arquétipo da mulher sábia. E a sabedoria é aquilo que é o resultado do conhecimento que vem pela experiência. Então, eu não quero ficar idosa, eu quero ficar velha. E pensando nisso, hoje eu preparei para vocês uma história que homenageia os velhos. Mas antes eu gostaria de falar para vocês, esse é um conto que vem da tradição japonesa, que fiz algumas pequenas adaptações. E já que eu conto hoje para vocês um conto japonês, eu gostaria de sugerir também que vocês assistissem a um filme que é um clássico do cinema japonês, de Akira Kurosawa, um grande mestre do cinema. É um filme antigo, mais ou menos de 1956, eu acredito. Pode ser baixado na internet e chama-se Os Sete Samurais. E esse filme tem tudo a ver com o que eu vou falar para vocês hoje, com a história que eu vou contar para vocês, esse conto japonês, que se chama Livrar-se dos Velhos. Isso aconteceu há muito tempo. Aconteceu num lugar do Japão, onde os velhos, quando começavam a ficar já muito velhos, eles eram levados para uma montanha gelada que ficava muito, muito distante daquela comunidade. E eles eram levados ali para morrerem, porque àquela altura eles já não eram capazes de produzir mais nada. O alimento era pouco. Então o que se pensava, e por que essa lei tinha sido instituída nesse lugar? Pensava-se que já que a comida é pouca, é melhor que os velhos, que já estão mais perto da morte e já viveram o tempo deles, sejam levados para morrerem de frio e de fome no alto da montanha. Eles vão para lá e esperam que a morte chegue. Pois muito bem. Quando as pessoas iam ficando mais velhas, os pais, as mães, eles começavam a ficar muito ansiosos e ficar muito tristes, porque eles começavam a pensar qual seria o momento que seus filhos os levariam para o alto da montanha gelada, para que eles morressem ali, de frio e de fome. E eles começavam a se despedir dos netos, despedir dos animais de estimação, das pequenas coisinhas. Enfim, eles começavam a dizer adeus a tudo aquilo que tinha sido tão importante na vida deles. Eles se preparavam para subir a montanha. Acontece que havia nessa comunidade um jovem que, quando chegou o momento de levar seus pais para subirem a montanha gelada, ele pensou: não farei isso, eu desobedeço a lei, eu não vou levar meus pais. Ele então escondeu-os no sótão. E todos os dias ele ia ao sótão, levava comida para eles, conversava com eles, os abraçava quando ia embora e recebia as bênçãos da sua velha mãe. E assim os dias foram passando, o tempo foi passando. Até que chegou naquele lugar um ditador, um rei que era um ditador. Você sabe, os ditadores, eles estão sempre nas histórias. Em todas as épocas, eles costumam aparecer nas histórias. Pois muito bem, esse ditador, um dia cavalgando pelos campos ali, ele percebeu que os moinhos de vento não estavam rodando suas pás. E ele ficou muito incomodado com aquilo.
chamou um moleiro que ali estava e perguntou para ele por que é que as pás não estão rodando, se os moinhos têm que rodar. E o moleiro disse: Excelência, eles não rodam porque não tem vento. Pois amanhã, disse o tirano, não me interessa. Vocês façam esses moinhos rodarem, senão eu os castigarei. Ele foi-se embora e o moleiro ficou completamente apavorado. Como seria possível fazer um moinho rodar sem o vento? Ele então se reuniu com todos ali e foi dizendo para eles o que tinha acontecido e que o rei queria que o moinho rodasse e não tinha vento. E todos ficaram desesperados sem saber o que fazer. Porque se eles não fizessem, se eles não obedecessem às ordens daquele tirano, tiranos não suportam ser desobedecidos. Por uma questão de hierarquia que tem na cabeça deles, eles não podem ser desobedecidos. Então, podia ser grave o castigo que eles ganhariam. Então aquele jovem rapaz que estava ali na assembleia com todos eles, sem saber o que fariam nessa situação, ele disse: não se preocupem, não se preocupem. Amanhã, quando o tirano vier, eu resolvo o problema. À noite ele foi ter com os pais no sótão. E lá disse para eles tudo o que tinha acontecido. O pai dele disse: olha, meu filho, mas isso não é problema algum. Quando o tirano chegar, você diga para ele que vocês tentaram fazer o moinho rodar, mas que o moinho disse para vocês que ele só poderia rodar se o rei, que é muito mais poderoso do que vocês e do que ele próprio, o moinho, trouxer o vento, assim ele pode rodar. E claro, com tanto poder, só o rei pode fazer o vento ventar. Pois muito bem, assim foi feito. Ele foi para a praça. No dia seguinte, o rei chegava, todos estavam ali reunidos. E o rei então disse: por que é que o moinho não está rodando? Por que é que vocês não fizeram o moinho rodar? O rapaz então se apresentou e disse: mas majestade, justamente estávamos indo ao palácio encontrar com vossa majestade, com sua excelência, para levar o recado dos moinhos. Os moinhos disseram que eles podem sim voltar a rodar, desde que o rei faça o vento soprar sobre eles. Olha, quando o rei escutou essa conversa, ele não tinha o que fazer. Ele deu meia volta no seu cavalo e foi-se embora para o seu palácio. Dizem que ele sofreu uma grande transformação depois disso. Começou a pensar que talvez o poder dele não fosse tão grande assim. Que talvez ele não tivesse poder sobre todas as coisas. Bom, mas com relação a isso, a história não fala mais nada. Quanto ao povo naquela praça, eles perguntaram ao rapaz: mas de onde você tirou essa ideia? Essa ideia que nos salvou? Ele então contou para eles que ele não tinha levado seus pais para morrerem na montanha gelada. E que foi o pai dele que disse a ele para dar essa resposta ao tirano. E em seguida, a mãe o abraçou e o abençoou como fazia todos os dias. O que dizem é que a partir desse momento, as pessoas daquele lugar decidiram que não mais obedeceriam àquela lei, que não mais levariam seus pais para morrerem na montanha gelada quando chegasse a hora deles. Eles guardaram seus velhos. E ao guardarem seus velhos, eles entenderam que um velho pode não ter mais tanta força de produção, mas ele tem a sabedoria. E para terminar esse vídeo, eu queria dizer para vocês, contar a vocês que na África tem um ditado que é um ditado muito caro aos africanos. Esse ditado diz o seguinte: na África, quando um velho morre, é uma biblioteca e queima. Um mundo sem os velhos
é um mundo pobre. O mundo sem a sabedoria dos que já viveram muito é um mundo pobre. O mundo sem os avós é um mundo que perde uma qualidade de amor que só com os avós os netos experimentam. Então, eu espero que vocês pensem nisso. E, por favor, fiquem em casa.